Como a gente está em época de eleição, eu fiz alguns vídeos sobre voto, sobre o João Amoedo, porque ele falou algumas coisas estatistas, algumas coisas antilibertárias. Aliás, isso é o que ele mais fala. Ele já falou contra a liberação de armas, contra a liberação de drogas. E eu nem fiquei procurando muito, tem mais coisa estatista que ele falou, e as pessoas agora estão me perguntando, então, se eu vou votar no Bolsonaro, se eu defendo o Bolsonaro, se eu prefiro o Bolsonaro. No meu último vídeo, inclusive, mostrei lá o Benê Barbosa, que é um cara da direita, que é um cara que apoia o Bolsonaro, que se mostrou mais libertário ou mais liberal do que o João Amoedo. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer o que eu acho do Bolsonaro. Eu sou a favor de votar nele, eu defendo o voto nele, eu votaria nele, ou mesmo que eu não acredite no voto, se eu pudesse escolher alguém para ser o presidente, eu escolheria ele. Bom, em primeiro lugar, a minha posição dentro do voto não é nem de ser contra o voto. Eu não acho assim, se você for lá na maquininha e você votar, você vai estar cometendo um pecado, você vai estar cometendo um ato muito imoral, ou você vai estar cometendo um crime, ou você vai estar sendo cúmplice da pessoa que foi eleita. Não é nada disso que eu defendo. Tem outros libertários puristas que pensam assim. Não é o meu caso. Eu não sou contra o ato de votar. Eu sou purista não porque eu acho que votar é um pecado, é imoral, mas sim porque eu acho que o voto é inútil, e que ele não tem resultados no mundo real, que ele é só uma fantasia, uma distração criada pelo próprio Estado, pela democracia. A própria democracia hoje em dia também é uma distração criada pela corporatocracia ou pela oligarquia corporativista, que são eles que têm poder de verdade, e esse poder não passa para outra pessoa, é praticamente hereditário. Então, para ilustrar como o voto não tem importância, pensa bem, são 200 milhões de brasileiros, e o poder de decidir quem vai ser o presidente é dividido igualmente. Não importa que pessoa, se ela é burra, se ela é inteligente, se ela não dá a mínima para a política, se ela dá a mínima para a política. O poder de escolher o presidente é dividido igualmente para 200 milhões de pessoas. Então, pega 100%, divide por 200 milhões. Isso vai dar 0,00000001. A probabilidade do seu voto fazer alguma diferença é praticamente zero, é praticamente nula. Então as pessoas, elas dão muito mais importância ao voto do que realmente deveriam. As pessoas conversam sobre voto, sobre candidatos, sobre eleições no bar, com a família, fazendo refeições com a família, num lugar público. Então as pessoas, elas gastam muito mais energia e muito mais tempo com voto do que deveriam, mesmo se eu achasse que é bom você votar em alguém. O que eu não acho, eu acho que o voto é uma coisa tão insignificante que ele não é significativo o suficiente nem para eu me dar o trabalho de apertar o númerozinho na maquininha. Caso eu vá votar, porque é perto de casa, porque melhor do que depois me estressar, eu simplesmente vou apertar 00, 666, qualquer coisa. E o voto, além dele não ser importante, além dele ser insignificante, ele não é para você, ele não vai fazer nada na sua vida. É como se você tivesse um senso de dever, porque o coletivo, eu tenho que ajudar o país. É sempre as pessoas pensam que elas estão votando pelo país, não é para ela. A pessoa não ganha nada com isso, então você ganha um poder, nossa, que grande poder, que grande arma, de 0,000000001% de chance de você decidir alguma coisa, e que não é nem para você, é para o país. Quer dizer, aproveitando para falar sobre o Rafael Lima, que é um canal libertário que dá importância ao voto. Seria legal ele explicar como isso é individualista, porque ele defende como princípio o individualismo. Então, como é individualista você ter 0,00000% de poder sobre uma coisa que nem é para você? Por que que isso é uma atitude individualista, se preocupar com isso? Eu acho muito mais individualista e também muito mais altruísta, né? Tanto mais egoísta e também mais altruísta, por exemplo, você se preocupar com criptomoedas. Quando você compra uma criptomoeda, é você que vai lucrar com ela,
E ao mesmo tempo você está ajudando também o mercado de criptomoedas a crescer mais rápido. Então é individualista, porque você realmente está fazendo diferença para você, você está lucrando com isso, está investindo numa coisa que tem valor no mercado e traz lucro para você. Ao mesmo tempo você, quando investe em criptomoedas, ajuda o mercado de criptomoedas que vai descentralizar. Você está fazendo diferença, não é que você tem 0,0000% de chance de fazer diferença. Você, automaticamente, quando você investe em criptomoedas, você já ajudou o mercado a crescer. Você já trouxe uma utilidade no mundo real, diferente do voto, que o voto é só um pedaço de papel dizendo que você prefere que o fulano roube o seu dinheiro e não Beltrano, só para o caso de alguém se preocupar com isso. Então, no mínimo, o que eu acho é que as pessoas dedicam muito mais energia, muito mais tempo do que elas deveriam. Se elas deveriam dedicar algum tempo a isso, alguma energia, que eu particularmente acho que não deve, mas se elas devem, com certeza é muito menos do que as pessoas costumam, do que eu observo que as pessoas dedicam a isso. Então essa é a minha posição. Mesmo que eu achasse que tem algum candidato que eu prefiro que seja presidente, com certeza não é suficiente para eu votar, ou para eu achar que eu devo defender o candidato, para achar que eu devo divulgar. Agora tudo bem, digamos que o voto fizesse diferença, ou digamos que eu tivesse o poder de escolher quem vai ser o presidente. Quem eu escolheria se eu tivesse o poder? Aproveitando que eu falei sobre o Rafael Lima, eu assisti uma parte do vídeo dele sobre o Novo. Eu vi que ele falou assim: o Novo tem princípio individualista. Então, tudo bem. Se tem princípio individualista, está escrito ali, primeiro mandamento, ser individualista. Então, pode defender aí um monte de coisa estatista, pode defender regulação, porque está dizendo ali que é individualista, então beleza, né? E afinal, né, mesmo que ele dissesse, né, mesmo que o João Amoedo dissesse tudo perfeito lá, libertário, mesmo assim isso significa automaticamente que ele vai fazer tudo que ele diz, ou mesmo que ele quisesse e falasse a verdade, isso significa que ele ia fazer alguma diferença? Enfim, não sei. Enfim, no que eu vi do Rafael Lima falando sobre isso, eu nunca vi ele questionar isso. Então, uma observação que eu já fiz algumas vezes é que a direita muitas vezes parece mais liberal ou mais libertária do que os liberalecos, que partidinho laranjinha, partidinho roxinho. Esses partidos são eles que dizem que querem regular criptomoedas. Eu nunca vi nem a direita nem a esquerda dizer que quer regular criptomoedas. Mas o liberaleco, ele é o primeiro a querer regular criptomoedas. Ele é o primeiro a querer meter a pata na única coisa que nós temos do nosso lado. Bom, se eu tivesse o poder de escolher o presidente, que eu não tenho, que ninguém tem, que o voto não faz diferença, que eu não acredito, mas se eu tivesse, hipoteticamente, eu não escolheria um de esquerda. Por quê? Porque a esquerda, por exemplo, transformou a Venezuela no inferno, transformou a Venezuela num cenário pós-apocalíptico, literalmente. Não é por causa da corrupção que eu sou contra a esquerda, eu não dou a mínima para corrupção. Corrupção é o roubo do roubo, porque o verdadeiro roubo é o imposto. Corrupção é apenas o desvio do que já foi roubado. O problema da esquerda não é a corrupção, mas sim a regulação pesada do mercado, praticamente proibindo o livre mercado, como aconteceu na Venezuela e em países socialistas, destruindo totalmente a economia. Se aqui nós temos problema, guerra às drogas, na Venezuela você tem guerra à comida, você tem tráfico de comida, porque é praticamente proibido vender comida, porque você não pode vender com lucro. Então você só pode vender tendo prejuízo, ou seja, é proibido vender comida. Então as pessoas compram comida no mercado negro. Tráfico de comida, tráfico de papel higiênico. As pessoas estão morrendo literalmente. Então sim, foi um governo de esquerda que fez isso. Se eu tivesse o poder de escolher o presidente, eu escolheria algum que não fosse de esquerda, ou seja, ou de direita ou liberal. Então sim, o Bolsonaro é o candidato da direita. Eu escolheria ou o Bolsonaro ou o João Amoedo, que é o único que eu conheço que se diz liberal. Qual dos dois eu escolheria? Sinceramente, parece que você está me perguntando o que você prefere, a bosta ou as fezes. Eu não tenho nenhum entusiasmo por nenhum político, eu não me considero de direita, eu não simpatizo com nada da direita, eu não simpatizo com o conservadorismo em geral, nem conservadorismo
raiz, nem neocon, nenhum tipo de conservadorismo, porque para mim o que está por trás realmente do conservadorismo é autoridade, seja autoridade da tradição, autoridade da religião. Eu não simpatizo com isso. Também não simpatizo com progressismo. Já tem um vídeo chamado Conservadorismo e Progressismo, onde eu explico isso. Eu não considero o libertarianismo de direita nem de esquerda. Considero uma coisa fora do eixo e nem de centro. Também não é nem direita, nem esquerda, nem centro. É uma coisa fora do eixo. Se você quiser, você pode imaginar um triângulo, onde uma ponta é a direita, uma a esquerda e o meu libertário. Ou, na verdade, você pode botar a direita e a esquerda no mesmo lado. No lado estatista ou no lado autoritário, e libertarianismo no lado que rejeita a autoridade. Ou você pode chamar de centralização e descentralização. Eu estou ultimamente gostando cada vez mais dessa forma de colocar a dicotomia. É centralização, porque não é só no campo ético, não é só o Estado. Tem outras formas de centralização além do Estado, versus descentralização. Inclusive eu postei um vídeo recentemente chamado Toda Ordem é Descentralizada, que eu recomendo muito esse vídeo. Então o Bolsonaro, até as coisas que ele fala, que parece ser uma coisa que eu concordo, por exemplo, sobre punir bandido, mesmo isso não é uma coisa que eu concorde com ele, porque a noção de bandido do Bolsonaro e a minha noção de bandido são bem diferentes. Muitas pessoas que ele considera bandido, eu considero inocentes e vice-versa. Então eu não tenho nenhum entusiasmo. O Bolsonaro é uma pessoa muito autoritária, ele simpatiza com o exército, com a polícia, ou seja, com o Estado mesmo, com a autoridade, autoritarismo. O que eu não concordo é a choradeira politicamente correta. Porque ele é taxista, machista, faxineiro, fascista. Isso eu acho ridículo, choradeira. Eu não estaria preocupado com isso. Estou preocupado com a centralização contra a descentralização. Porque isso é outro problema, porque a esquerda ela quer direitos diferentes para raças, direitos diferentes para, ou seja, cotas, né? Ela quer compensar uma suposta opressão, e já é outra coisa que não entra na disputa libertário contra a direita. Então eu tenho outros vídeos sobre isso, igualdade. Se você pesquisar Alexandre Porto, igualdade, justiça social, eu tenho dezenas de vídeos falando sobre isso já, direcionados à esquerda, justiceira social. Então se eu tivesse o poder de escolher quem é o presidente, eu só escolheria alguém que não é de esquerda. Eu só falaria assim, bom, vamos não virar Venezuela, só isso. Eu não esperaria mais nada. Eu não esperaria, não, ele vai gradualmente levar a política para o lado liberal e aí nós vamos virar um Estado liberal. Eu jamais acreditaria. Para mim, isso é ridículo. Para mim, você tem que ser otário para acreditar nisso. Você tem que ser otário para acreditar no Estado. Quando alguém fala isso para mim, parece que eu estou falando com alguém da Rinode, algum marketing multinível. Você tem que ser otário para acreditar nisso. Não, nós somos um grupo aqui, nós vamos fazer o Estado virar um Estado liberal, contamos com seu apoio. Sinceramente, o que tem de individualista nisso? Onde é que você, indivíduo, está lucrando com isso? Você não está lucrando nada, isso não tem nada de individualista. Inclusive isso se aplica assim ao Ideias Radicais, porque ele defende, o Partido Novo é individualista. Onde que isso é individualista? Para mim isso é a última coisa do mundo que eu acharia individualista. Um grupinho que você tem que apoiar, porque ele vai entrar no Estado, porque aí se ele influenciar o Estado, um dia talvez o Estado se torne liberal, e aí o país será melhor. O que isso é individualista? O que tem de individualista nisso? Individualista é comprar criptomoeda. Eu compro criptomoeda com meu dinheiro e que eu vou lucrar, porque ela tem utilidade no mundo real. E ao mesmo tempo eu ajudo o mercado como um todo, ou seja, uma rede de indivíduos fazendo trocas para lucrar. Isso sim é individualismo. Então eu não ligo se o partido tem a pauta, o mandamento lá dizendo que é individualista. Para mim isso não significa nada. Então é isso, entre o Bolsonaro e o João Amoedo, sinceramente, para mim são dois sabores de cocô. Tem sorvete de cocô com cobertura de chocolate ou cobertura de morango. Sei lá, eu só estou preocupado em não venezuelizar. Eu não espero mais nada, eu não concordo com nada, eu não simpatizo com nada do Bolsonaro, eu não simpatizo com nada do João Amoedo, mas eu acho que a probabilidade deles venezuelizarem o Brasil é menor do que algum esquerdista.
E eu recomendo, sejam individualistas, invistam em criptomoeda, invistam em alguma coisa que você realmente faz diferença no mundo real, faz diferença no mercado. O lucro disso vai para você, a criptomoeda é sua, o lucro é seu, e não, minha chance 0,000%, talvez eu ajude o país a ser um país melhor. Pelo amor de Deus, isso não é individualismo. Eu recomendo, não perca tempo com isso. Eu, particularmente, não perco meu tempo com isso. Recomendo também um vídeo que eu fiz chamado O Ancapistão Não É um Lugar. Ou seja, a gente não tem que pensar que um lugar tem que ser ANCAP. O Ancapistão nada mais é do que uma rede de propriedades privadas. Essa rede já existe. Tudo isso aqui em volta de mim é propriedade privada. Nós já vivemos dentro de uma rede de propriedade privada. Essa rede só é parasitada por um Estado. Então, o objetivo do anarcocapitalismo não é fazer um lugar oficial anarcocapitalista, é simplesmente reconhecer que a propriedade privada é a lei natural e que o Estado é ilegal. Então, recomendo outros vídeos aí no meu canal sobre filosofia, tecnologia, playlists. Tem o meu artigo na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.